Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma aula de história, não é? Agora o capítulo 14, Segundo Reinado, Política Interna e Economia, né? Então vamos aí estudar o período que vai de 1840 a 1889, não é? Que vai culminar com o início da República Brasileira, não é? Então, no caso aí, né, pessoal, o segundo reinado, ele é decorrente, né, ao fim do primeiro reinado, que vai acabar em 1840 com as revoltas regenciais, não é? Então, o primeiro reinado aí marcado por um governo regencial, porque era um governo que na teoria tinha-se em mente em durar até a maioridade, né, de Dom Pedro II, até ele se tornar maior, para acabar esse governo regencial. Mas enfim, isso não ocorreu. Por quê? Porque ocorreu o golpe da maioridade, né? Ou seja, Dom Pedro II ele assumiu sem se tornar, né, maior de idade, né? Então, no caso aí, ele assumiu com 15 anos aí, ele chegou, né, a ser o comandante aí chegou a governar o Brasil, ou seja, dito aí o chamado período segundo reinado, né? Só que para a gente entender, né, como isso ocorreu, a gente precisa compreender bem o que estudamos lá, né, nas revoltas regenciais. Foi essa questão dessas revoltas que pipocou, né, por vários territórios, várias regiões do Brasil, fez com que ocorresse, né, esse entendimento, digamos assim, que fez com que elite, né, no caso os liberais, né, e também uma elite portuguesa, os conservadores, que chegaram num consenso para poder fazer que Dom Pedro II pudesse se tornar o imperador, o governante. Bom, então tinha que ser feito uma nova lei, né? No caso aí foi feito às pressas, né? Uma assembleia geral, digamos assim, para convocar os congressistas, os políticos a formular, né, uma nova lei que autorizasse Dom Pedro II a se tornar o imperador, não é isso? Então, isso aconteceu por meio dessa lei, né? Então, no caso, foi aí feita uma emenda, né, na lei, né, tirando, né, ou melhor, retirando aquela lei que foi feita na Constituição de 1834, onde proibia, né, como Dom Pedro II sendo menor de idade, a não governar, a não se tornar imperador. Então isso sai da Constituição e passa a valer essa nova lei que permitia Dom Pedro II a se tornar imperador. Bom, então por que houve esse consenso entre as elites, né? No caso os liberais e os conservadores, no caso aí os portugueses, justamente porque as revoltas regenciais, né, estavam ficando incontroláveis, né, no sentido de que, mesmo embora, né, a elite política, ela tendo uma certa liberdade no governo para comandar as suas províncias, ela não estava sabendo lidar, né, com essas revoltas, porque o seu governo, o governo das elites nas províncias, tinha autonomia, mas não tinha tanto poder para acalmar revoltas. Então, o que acontecia? Acabava sendo sempre pedindo ajuda para o governo local, né, para o governo do Rio de Janeiro. Ou seja, pedia sempre ajuda de forças militares para conter as revoltas nas províncias. Então as elites estavam perdendo, digamos assim, controle, não tinha poder para acalmar, para acabar com as revoltas, sempre dependia do poder imperial, né? Então, isso acontecendo, por isso que foi feita a lei para fazer com que Dom Pedro restabeleça, né, o seu posto,
no caso aí, né, a dinastia, né, da família Bragança, que restabeleça o seu posto no comando do país, no comando do governo, ou seja, que volte o poder ser centralizador na mão de Dom Pedro, né, para que então ele pudesse ter mais autonomia nas províncias. Era isso que estava acontecendo, né? Então, liberais e conservadores chegaram nesse consenso e também chegaram num consenso porque nas revoltas, né, os revoltosos diziam que as províncias, né, não tinha como atender os seus pedidos, atender as suas necessidades, né? Então acabava não respeitando o governo provincial, né? O governo das províncias. Então os governadores se sentiam, digamos assim, desrespeitados, né? Pela população local. Então viram, né, liberais e conservadores, que o único que podia fazer com que as revoltas acalmassem era trazendo de volta a tradição do governo imperial, governado pelo imperador e não mais pelos regentes, certo? Bom, então, diante dessa situação, liberais e conservadores entram num consenso, né? Só que entraram no consenso diante dessa questão da volta da monarquia, né, no poder, na volta do imperador no poder. Mas dentro, né, da administração, dentro do Congresso, né, o que havia nas assembleias era cada um defendendo seus ideais, né? No caso aí, os liberais defendiam um poder voltado somente para algumas questões, né, administrativas, a questão da centralidade, mas na economia queria uma certa liberdade, né, e os conservadores queriam concentrar tudo nas mãos do imperador, né, o poder político, o poder econômico, né, e tudo mais. Então, assim foi feito, né, a maioridade de Dom Pedro ela foi colocada como lei, né? Ou seja, ele se tornou maior a partir de 15 anos, e então fala-se golpe porque, né, foi meio que uma lei às pressas para desrespeitar uma outra lei, né? Então isso foi tratado como golpe, por isso que foi, né, tido como golpe, né? Bom, e aí então Dom Pedro começa a governar, né? Inicia aí o governo Dom Pedro II, então ele vai aos poucos acalmar, né, essas revoltas, né? Essas revoltas sendo controladas, Dom Pedro vai ter solucionado, digamos assim, um problema, porém vai criar outro, né, vai surgir outro dentro do governo imperial, aí no segundo reinado, justamente porque liberais e conservadores novamente vão entrar em conflito dentro, não do poder dito, né, no Rio de Janeiro, né, claro que teve algumas desavenças, né, mas não tão como foi nas outras províncias dos outros estados. Liberais e conservadores não se entendiam, né, em algumas regiões até mais ou menos, outras regiões o desentendimento era muito forte, né, em torno das intenções políticas, em torno do poder, né, que cada província tinha. Então, basicamente, era um governo onde Dom Pedro ele iria ali ter que tratar, né, de certas questões para não desagradar nenhum setor, nem os conservadores e nem os liberais, né? Então, no governo Dom Pedro, o que vai ocorrer, né, ele centraliza o poder novamente nas suas mãos e não vai mudar muita coisa, né, nessa questão aí da estrutura política, né? No caso aí, a aristocracia, né, rural, ela vai se impor na política, né, muito fortemente.
os proprietários, os grandes proprietários de terras, né, vão se impor aí dentro da questão política, né? A questão social ela permanece a mesma, ou seja, a população totalmente excluída das questões políticas, né? Sendo aí a maior parte dessa população escrava, não é? Então, Dom Pedro mantém, né, essa estrutura política e social basicamente a mesma da época de seu pai, né? Bom, então surge um novo governo, surge novas reuniões em torno para como que se ia gerir a política, não é? Então Dom Pedro II convoca membros, né, tanto dos liberais quanto dos conservadores para compor o governo, para formar, né, um corpo, né, digamos assim, administrativo para gerir, né, a política no país, né? Então aqui mostra o momento que Dom Pedro II ele é aclamado, né, como imperador segundo, a igreja aqui, né, consolidando esse poder a Dom Pedro II, né, e aqui os membros aqui do governo que estava com Dom Pedro II, né. Então falei aqui do golpe da maioridade, né, o que foi instaurado aí foi a lei, né, de interpretação do ato adicional, que eu acabei de falar que era a questão da maioridade. Aqui Dom Pedro Jovem, né? Dom Pedro II, melhor dizendo, tem sempre frisar isso, né? Bom, então a política interna, né, no governo Dom Pedro II, ela vai girar em torno dessas questões aí dos interesses dos liberais e dos conservadores, né? E os ânimos entre os grupos políticos é sempre, né, exaltado, é sempre muito conflituoso, né, que até chegou na época de eleições, né, para representantes das províncias e tudo mais, os liberais, né, os grupos políticos, tanto um quanto o outro, no dia de eleições, ambos se agrediam, né, ambos se agrediam verbalmente, fisicamente, né? Quando um grupo político estava se organizando em algum lugar, outro grupo ia lá e acabava com a organização política, né? No meio da porrada, no meio, enfim, no meio de não no meio de um debate, né, ideológico, mas assim por meio da violência. Então havia muita polarização na política, né? Não é à toa que hoje também existe, né? Então, essa questão de polarização não é de hoje, né? Desde os tempos aí antigos, né? Ocorria e não é à toa que hoje ocorre também, não é? Claro, de algumas diferenças aí, mas enfim, a polarização política no Brasil não é algo novo, né? Então vem desse passado histórico nosso. Então, nessa época aí, 1840, liberais e conservadores sempre se conflitando, né? Um não respeitando o outro, um não entendendo o outro e um querendo sempre defender os seus próprios interesses, né? Então, quando havia eleições, quando os liberais estavam à frente, né, de um domínio de uma província, né, domínio de uma certa proximidade com Dom Pedro, os conservadores iam lá e desciam o cacete nos liberais. Quando havia o contrário, né, havia também essa briga, essa confusão, né? No caso aí os liberais, eles iam para a força física, né? Mas era mais marcado. Os conservadores, eles iam para a manipulação de urnas, né? E nas eleições elas giravam em torno disso, manipulação de urna, fraude eleitoral. Então, quando os conservadores vissem que os liberais estavam ganhando em determinadas regiões, havia essa manipulação eleitoral. Então, mas assim, enfim, resumindo, sempre uma parte do grupo, né, tanto de liberais e conservadores, estavam no poder, estavam, né, digamos assim, fazendo parte aí de governos, né?
E no meio de tudo isso tinha Dom Pedro II, né, para controlar os ânimos de tanto de um quanto de outro grupo político, né? Então, Dom Pedro II ele vai tentar conciliar isso, né, os dois grupos políticos, mas para tentar conciliar tinha que fazer algo para fazer com que os grupos políticos entendessem, né, como que iria ser feito, né, o governo, a administração das províncias e tudo mais, de uma forma a encaixar, né, esses grupos políticos dentro dos poderes aí, tanto no governo central quanto nas províncias, né? Então, Dom Pedro ele vai propor o seguinte, né? Ele vai propor que a Câmara, né, o Congresso tenha um ministro, né? Esse ministro que vai governar e para não caçar confusão, digamos assim, o Dom Pedro II vai propor o que ocorreu na Inglaterra, né, uma forma de política conhecida como parlamentarismo, né, monárquico, ou seja, onde a figura do imperador vai ser mais representativa do que governamental, ou seja, o imperador ele é imperador, só que ele não governa. Quem governa vai ser o primeiro-ministro, digamos assim, né? Só que, né, isso no Brasil não ocorreu. Na prática era para ocorrer, mas no Brasil não ocorreu, justamente porque Dom Pedro II via que, no caso aí, ele era mais propenso aos conservadores do que aos liberais. Então isso nunca deixava acontecer. Não é? Quando os liberais queriam algo sempre a mais, né, de acordo com seus interesses, que não era o de Dom Pedro então ele começava a interferir, né? Então, na prática, não ocorreu essa ideia de um ministro governar e Dom Pedro II ficar só observando, né, como ocorre na Inglaterra. Então, no Brasil, vai ser conhecido como parlamentarismo às avessas, ou seja, um parlamentarismo ao contrário, onde o imperador ele vai governar sim, ele vai interferir sim. Por quê? Porque na Constituição de 1824 dizia-se que tinha que respeitar, né, o poder moderador, que na época, né, de Dom Pedro I já foi implantado. Então, dizia-se que não podia desrespeitar esse poder moderador. Engraçado, né? Porque na maioridade de Dom Pedro, né, ela foi desrespeitada, a lei ela foi rompida, foi criada uma outra e essa não poderia mexer. Então, quer dizer, né? Só quando convém eu mudo, né? Quando a lei convém a mim, eu mantenho. Quando não convém a mim, eu mudo. Então é mais ou menos assim que estava funcionando a política no Brasil, né? Então o parlamentarismo às avessas era assim. Existia 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário, mas existia o 4º poder, que era o poder moderador, que era o poder de Dom Pedro. Então, nas decisões políticas, a última voz quem dava era Dom Pedro II. E aí, então, governando dessa forma, os outros grupos políticos não tinham como impor as suas decisões, né? Claro, se Dom Pedro visse que via beneficiar ele, ao governo dele, ao poder dele, ele mantinha. Se não, ele mudava. Então era mais ou menos essa era a lógica aí, né? Do parlamentarismo às avessas, né? Tinha um nome bonito ali, né? Um parlamentarismo monárquico na teoria, só que na prática não ocorria, né? Porque toda hora lá Dom Pedro estava interferindo na política, né? Bom, então, como vocês podem ver, né? Aqui nessa imagem vai mostrar para a gente aqui Dom Pedro, né? Ele fizeram uma charge, né? Essa charge aqui é de 1887, onde mostra Dom Pedro com 2 bonecos de ventríloco, né? Nas suas mãos. Então, o que isso quer dizer?
Dom Pedro controlando, né, os ímpetos aí, né, os anseios aí de liberais e conservadores. Ou seja, Dom Pedro aí então ele manipulava, digamos assim, né, tanto liberais quanto conservadores. Ou seja, não deixava nenhum grupo político querer, né, ambicionar tanto poder, e nem deixava o outro, né, os liberais, né, desejar tanto poder assim e conquistar tanto poder assim, né? Então, digamos assim, que Dom Pedro era o fiel da balança, né? Ele estava equilibrando aí as duas forças políticas, bem dizer. Bom, então, 1840, né, gente? 1841, 42, 48, né? Dom Pedro foi contornando isso, né? Foi aí, digamos, controlando a situação, tanto a questão política quanto a questão social também. As revoltas tinham acabado em 1840, porém surgiu uma única, né, e última revolta. Surgiu no governo, né, do segundo reinado, surgiu uma única revolta, né, e depois não surgiu mais, que foi a Revolução Praieira de 1848, né, ou seja, liberais, né, radicais de Pernambuco formaram um partido com o chamado Partido da Praia, né, nesse ano, e começaram a manifestar o seu repúdio aos conservadores, que eram, no caso, os portugueses, que detinham, né, muito controle da questão comercial, econômica, política na província de Pernambuco. No caso aí, os portugueses, né, conservadores, eles tinham, por exemplo, o controle, né, do comércio, na abertura de comércio, na arrecadação de impostos, né, controlava os valores das taxas, né, de impostos, nos valores das taxas também relacionado à comercialização dos produtos, né, no valor dos produtos, né, comercializados. E era tudo feito, né, pessoal, com a cobrança de impostos, de taxas, meio que de forma abusiva, não é? Então os liberais, eles queriam uma liberdade para poder comandar os seus negócios, governar, administrar a economia de acordo com as suas condições, com os seus interesses, mas os portugueses conservadores, impedia essa liberdade, né? E aí então começava a gerar atrito, né, como eu falei no início, entre liberais e conservadores. Então aí surge um movimento popular em 1848, conhecido como Revolução Praieira, que vai então denunciar todos os abusos, né, desses portugueses, desses conservadores. E aí então o que vai ocorrer? Diante de um movimento, né? Qual é a ação do governo? A ação do governo vai ser total, né? De reprimir esse movimento, né? E reprimir de uma maneira mais violenta possível, né? Então vai ocorrer isso, essa contenção, né? Desse movimento. E aí, então, é aonde que Dom Pedro entra com seu poder, né, digamos assim, de negociar, de conciliar, né, é aonde ele vai colocar, né, digamos assim, propostas para poder atender os dois grupos políticos, né, vai fazer com que ambos lutem por interesses em comum, vai fazer que ambos grupos políticos não tenham rivalidade e sim interesses em comuns, né? Então é onde ele vai contornar toda essa questão, essa rivalidade política, não é? E aí
Tanto é que vai ocorrer, em 1853, o chamado Ministério da Conciliação, ou seja, é um ministério exclusivo para colocar na mesa as propostas de ambos grupos políticos para que ambos, né, entram num acordo e não tenha conflitos, né, divergentes e sim convergentes, conflitos de interesses próprios, né? Então isso vai ser muito focado, né? Esse ministério vai estar muito focado nisso, em conciliar os interesses de ambos, e é onde que vai se demonstrar aí o interesse para um desenvolvimento de uma política rural, né, que já existia, mas vai aprofundar um pouco mais, porque vai surgir aí os investimentos na produção do café, né? E então ambos os setores, né, tanto os liberais e conservadores, vão pegar, né, esse projeto político aí e investir na produção, né, no plantio do café no Brasil. Então aí já para o ano de 1870, né, finalzinho de 70, caminhando para 1880, né, o projeto de investimento no setor de plantio do café, ele vai girar em torno dos dois grupos, digamos assim, né? E então tinha também uma outra ideia de unir forças, né? Um setor rural, tanto liberal quanto conservador, um setor rural, e assim afastar o setor urbano, né? Os políticos, os interesses de membros de grupos políticos ligados ao setor urbano, que já estava aí com interesse de iniciar um investimento na indústria, né? Um investimento de um setor econômico que para a época iria ser inovador. Então, se isso ocorre, o setor rural poderia ser prejudicado. Então, tendo essa base política forte, né, ligada ao setor rural, iria se sobrepor à força política do setor urbano, né, industrial. Então foi assim que ambas as classes, né, ou ambas as organizações políticas, liberais e conservadores, entraram no entendimento, ok? Então a política interna girou em torno disso. Bom, próxima aula nós vamos ver aí a questão indígena, né? Dentro do segundo reinado ainda, a questão da escravidão, né, como que ela se deu, como ela se desenvolveu, e a questão econômica, claro, né, voltada para o café, e o início da industrialização no Brasil, que vai ser a última parte. Tá bom, gente? Então vemos esse primeiro momento, depois veremos mais dois momentos aí. Ok? Então é isso. Faça suas anotações, né, no caderno. Coloquem lá, né, surgir alguma dúvidas, né, para serem perguntadas durante o chat, né, a gente sana, né, liquida essas dúvidas aí. Tudo bem, gente? Então é isso. Um abraço. Tchau, tchau.